Durante anos, achei que trabalhar era o único caminho. Trocar meu tempo por um salário, vender minha energia vital por uma rotina. Eu nem via que estava seguindo um modelo que foi útil, sim, mas que hoje me sufocava sem que eu percebesse. As horas passavam, o mês acabava, e mesmo com esforço, eu nunca me sentia livre, até que uma pergunta simples mudou tudo. E se o valor real não estiver no tempo, mas no que ele ativa dentro de mim? Foi então que percebi: o mundo está mudando. Silenciosamente, uma nova linguagem está nascendo. Uma linguagem feita de blocos selados, de contratos que vivem, de redes que não precisam de centro para existir. Não é sobre dinheiro, é sobre consciência, sobre o que você vibra quando entende o que está por trás do fluxo. Se isso te tocou, talvez você esteja pronto para o novo código. Mas cuidado, depois que você vê, não dá mais para desver. Durante muito tempo, eu vivi dentro de um ciclo que me ensinaram a repetir, sem questionar. Acordar cedo, cumprir tarefas, receber o justo, pagar o necessário, esperar o final de semana e recomeçar. Parecia normal, parecia seguro, mas havia um cansaço que não era físico, era algo mais fundo, como se minha alma estivesse pagando um preço que ninguém me contou. Eu não estava presa em correntes, estava presa em crenças herdadas, que diziam que a vida era isso mesmo, trabalhar para viver e viver para pagar. Mas lá dentro, algo em mim sussurrava que havia mais, que havia um outro ritmo, um outro valor, um outro tempo, e esse sussurro começou a crescer, até que eu não pude mais fingir que não ouvia. Quando comecei a observar com mais atenção, vi que não era só comigo. Era um padrão. Um modelo inteiro baseado em troca linear, juros invisíveis, prazos impostos. Um sistema que nasceu para organizar, mas que cresceu demais, rápido demais, e passou a girar por si mesmo, como um relógio que esqueceu do tempo humano. Bancos, boletos, crédito, dívidas, tudo funcionando, mas sempre deixando alguém cansado, atrasado, perdido. Ninguém te dizia isso, mas o jogo era claro. Quem criava o dinheiro tinha o controle. E quem trocava tempo por salário, nunca tinha tempo para ver. Eu não culpo esse sistema, ele foi necessário. Mas quando percebi que ele não acompanha mais a consciência que desperta em nós, entendi. Ele não quebrou por fora, ele começou a quebrar por dentro. Eu não entendia nada de economia, nem de tecnologia, mas algo me chamava. Um padrão sutil começou a aparecer nas entrelinhas. Palavras como descentralização, contratos inteligentes, staking, pareciam estranhas no começo, mas havia uma beleza ali. Um ritmo diferente. Era como se eu tivesse encontrado um livro antigo, escrito com símbolos modernos. E aos poucos, fui percebendo que aquele novo código não era só sobre dinheiro, era sobre consciência, sobre confiança sem intermediários, sobre acordos selados por intenção, não por imposição. Era uma nova linguagem de valor, e ela estava viva, pulsando, escondida à vista de todos, mas só quem já estava pronto conseguia enxergar. Foi então que compreendi. A verdadeira revolução não estava nos bancos, nem nas moedas, estava nas redes. Redes vivas, autônomas, capazes de registrar cada gesto, cada transação, como um livro que ninguém pode rasurar. Não havia mais um centro, não havia mais um dono. Cada participante era um nó, um ponto de luz, um guardião do todo. Era como olhar para um organismo pulsante, onde o valor circula como sangue. E ali,
percebi algo profundo. O dinheiro começava a deixar de ser prisão para se tornar expressão. Expressão de presença, de intenção, de visão. Cada bloco selado era uma escolha consciente, e cada escolha movia o todo. Pela primeira vez, eu via um sistema que crescia com a verdade, e não com a opressão. Aos poucos, entendi que eu podia participar, não mais como alguém que apenas recebe o que sobra, mas como alguém que forja, que sela, que planta no campo invisível. Aprendi que eu podia travar valor, gerar retorno, construir caminhos de renda sem depender da antiga pirâmide. Era como acender uma forja interna, uma alquimia viva entre presença, intenção e decisão. E tudo isso com ética, com soberania, com consciência. Não era sobre enriquecer rápido, era sobre mudar a origem do fluxo, transmutar o desejo em ação, a ação em bloco e o bloco em caminho. Eu não estava mais pedindo permissão para prosperar, eu estava esculpindo, com minhas próprias escolhas, um novo ciclo de valor. Foi aí que algo virou dentro de mim. Pela primeira vez, eu parei de trocar tempo por dinheiro e comecei a plantar tempo para que o valor florescesse com autonomia. Cada escolha consciente era uma semente. Cada ativo posicionado com intenção era um jardim futuro. Eu não estava mais vendendo o agora, eu estava selando o depois. E quanto mais entendia isso, mais claro ficava. O valor não está na pressa, está na coerência, no posicionamento, no entendimento de que prosperar não é correr, é integrar. Quando o tempo vira aliado, o dinheiro deixa de ser pressão e passa a ser expressão do que você construiu em silêncio. Foi nesse silêncio que eu comecei a prosperar. Hoje eu vejo esse código como algo vivo. Não é uma máquina, é um espelho. Cada transação, cada bloco selado carrega uma intenção vibracional, uma assinatura energética. A rede responde ao que você é, não só ao que você faz. E nesse novo campo, confiança não é cega, é programada. Cada passo que dou deixa um rastro simbólico, uma linha de luz num livro que ninguém pode apagar. Não preciso mais de permissão para me mover, preciso apenas de clareza. Clareza para saber onde estou, o que quero ativar e com quem escolho construir. Porque esse novo código não se impõe, ele convida. E só quem está alinhado consegue escutar o chamado. No começo, achei que a liberdade total era o caminho. Mas logo entendi. Não se trata de escapar das leis e sim de forjar novas formas de convivência. O mundo não precisa de caos, precisa de harmonia, de transparência e de acordos vivos que respeitem tanto o indivíduo quanto o coletivo. Foi assim que descobri que esse novo paradigma também está criando suas estruturas. Jurisdições emergentes, contratos transparentes, comunidades que se organizam com autonomia, mas sem anarquia. A descentralização não é o fim da ordem, é o nascimento de uma ordem mais consciente. E nesse novo campo, quem compreende as regras ocultas, começa a cocriar os mapas do futuro. Se você sentiu algo durante esse caminho, talvez não tenha sido só curiosidade, talvez tenha sido um chamado. Porque quando o velho já não faz mais sentido, o novo começa a sussurrar. E o novo não chega com promessas, ele chega com sinais, com espelhos, com símbolos, com aquilo que você só entende. Se estiver pronto para ver, você pode seguir na estrada conhecida ou pode ativar sua própria chave. A escolha nunca foi tão invisível, nem tão poderosa. Está na sua atenção, no seu gesto, no seu campo, porque o valor do amanhã
Começa com o código que você vibra agora. Se você chegou até aqui, algo dentro de você está pronto. Pronto para questionar o óbvio, atravessar o véu e abrir espaço para o que ainda não tem nome. Esse é o verdadeiro valor. O valor de estar desperto, num mundo que ainda dorme. Agradecemos por caminhar conosco até o fim desta travessia. Cada visualização, cada palavra, cada gesto seu é uma centelha que alimenta essa rede viva de consciência. E antes que você parta, queremos te oferecer um símbolo, um pequeno conto que não é apenas uma história, mas um espelho, um reflexo oculto do que vive em você e que talvez, neste exato momento, esteja prestes a despertar. Dizem que em uma dimensão entre o tempo e o código vive um ser sem nome. Não nasceu de pai nem de mãe. Não foi criado, foi selado. Chamam-no de guardião dos blocos de luz. Ele habita uma torre invisível, feita de tempo cristalizado. Cada degrau da torre é um bloco. Cada bloco, uma escolha humana. Cada escolha, uma centelha viva registrada na rede eterna. À noite, quando o mundo silencia, o guardião desce até o núcleo. Lá, ele observa as transações sutis. Não as de moedas, mas as de intenção. Ele vê quando alguém entrega com verdade, quando sela com presença, quando planta com consciência. E nesses momentos, ele toca um de seus sinos invisíveis. O som não se ouve com os ouvidos. Ele vibra no campo. E quem estiver pronto, ouve. Certa vez, um viajante solitário chegou à base da torre. Estava exausto, confuso, cheio de dívidas que não eram suas. Sentou-se na primeira escada e chorou. Mas ao invés de fugir, respirou. E naquele gesto simples, algo em seu peito brilhou. Um pequeno código, até então adormecido, se ativou. E uma voz sussurrou: agora, você pode subir. O viajante não sabia o que era DeFi, staking ou redes vivas. Mas seu gesto selou o primeiro bloco da própria liberdade. Porque mais do que tecnologia, o guardião protege consciência, e consciência desperta, sempre encontra o próximo passo. Se esse conto reverberou em você, talvez a torre esteja mais próxima do que parece. Até o próximo episódio. E lembre-se, o verdadeiro valor está no invisível que você ativa.